o que é essa dor chata na frente do joelho, que incomoda muito. A gente fica um tempo sentado, vai levantar, incomoda, sobe e desce uma escada, incomoda, fica um tempo em pé, incomoda, faz um exercício, dói, na frente do joelho, na patela. Isso é a condropatia patelar, condromalácia ou dor patelofemoral. Hoje o assunto é joelho. Olá, meu nome é Cláudio Itaker, sou médico ortopedista. Hoje a gente vai falar sobre a patela, sobre essa dor anterior no joelho. Esse nome, condropatia patelar, está equivocado porque esse é um achado de ressonância magnética. A ressonância magnética é um exame muito bom, detalhado, que nos dá um monte de informação, mas às vezes aparece lá uma condropatia patelar e você tem uma dor na frente do joelho e o médico e o fisioterapeuta, todo mundo atribui essa dor a essa condropatia. E existem outros nomes mais adequados, como a dor patelofemoral. Essa já seria um pouco mais adequada, essa denominação, porque é uma dor e está relacionado ali com a articulação patelofemoral. E esse nome não se refere muito à condropatia em si. Outro nome é condromalácia, esse nem se fala, esse nome está totalmente equivocado. E o nome que eu daria a essa condição seria estresse biomecânico anterior do joelho. É um nome mais complicado, né? O apelido seria essa dor patelofemoral. Mas o correto é isso, um estresse biomecânico na parte da frente do joelho anterior. Então vamos pegar um joelhinho aqui, demonstrar um pouco o que é que acontece nessa dor. A dor é na parte da frente, muitas vezes aqui na patela, entre a patela e o fêmur, existe uma hiperpressão. E aí, então vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo joelho. Vamos entender um pouquinho o que é que acontece nessa condição. Essa patela aqui, ela vai deslizar na frente do fêmur quando existe o movimento de flexão ou extensão do joelho. Essa cartilagem, muitas vezes quando se faz uma ressonância magnética, um exame que pode ver a cartilagem, a ressonância demonstra uma corrosão, um desgaste dessa cartilagem. Muitas vezes aparece no laudo da ressonância o termo condropatia, ou seja, uma patia é uma doença, e condrocartilagem, uma doença da cartilagem. Muitas vezes esse termo é equivocado, como eu falei no começo, porque não é uma doença, e muitas vezes não é da cartilagem. É todo um estresse biomecânico de todas as estruturas anteriores do joelho, e às vezes até mesmo do quadril, do tornozelo, do membro inferior como um todo. Não é só um problema na cartilagem da patela. Então é preciso entender isso para poder tratar o problema da forma correta. Tá certo? Se o problema fosse só na cartilagem, uma cartilagem nova resolveria o problema, e não é assim. Até porque a ressonância não é suficiente para o diagnóstico de lesões biomecânicas. A ressonância é um exame complementar. Até um trabalho científico de 2021 demonstra que o laudo da ressonância pode influenciar na percepção de dor pelo paciente e até mesmo na tomada de decisões pelos médicos. Dependendo do termo como é relatado, a pessoa pode ter uma lesão, uma ruptura, um problema mais grave descrito na ressonância, e aí o médico tem uma tendência maior a indicar uma cirurgia e o paciente sente até mais dor. Quando o mesmo problema é relatado na ressonância de uma forma mais sutil, por exemplo, tem uma leve alteração, então às vezes nem o médico indica uma cirurgia e o paciente sente menos dor. Então até esse estudo demonstra que o psicológico, a forma como está escrito o laudo da ressonância, só isso pode influenciar na dor. Para vocês verem que a ressonância precisa ser muito bem interpretada pelo profissional, assim junto com o exame físico, biomecânico do paciente. Então, ressonância, como eu já falei, é um ótimo exame, mas precisa ser bem interpretado. No caso do joelho, condropatia patelar, você tem casos de gente que sente dores absurdas na frente do joelho, e quando você vai ver uma ressonância, às vezes chega lá um laudo, condropatia patelar grau 1.
E às vezes você tem um paciente que nem sente dor nenhuma anterior no joelho, parece lá, condropatia patelar grau 4. E o paciente não sente dor patelofemoral, dor anterior no joelho. Às vezes a ressonância foi feita por outro motivo. Então, existe correlação entre grau de condropatia e intensidade da dor? Não, não existe. O principal nesse caso é a avaliação individualizada, biomecânica de cada paciente. Se você sente essa dor anterior do joelho, dor patelofemoral, condropatia, condromalácia, vamos entender o que está acontecendo para você saber como tratar da melhor forma. Voltando ao joelho, então você pode ter o desgaste no revestimento da cartilagem da patela, mas o que está acontecendo aqui é uma hiperpressão da patela contra o fêmur. Existe um impacto dessa patela no fêmur, mas não é por conta da lesão da cartilagem. A lesão da cartilagem pode até estar presente porque existe um aumento da pressão. Quanto maior a pressão e o impacto, maior pode ser o desgaste da cartilagem. Mas o que está causando a dor é justamente a hiperpressão. A hiperpressão acontece pelo encurtamento das estruturas anteriores do joelho. Então, tendões, ligamentos, musculatura, tudo isso aqui está encurtado, essa cápsula anterior está fazendo com que a patela fique pressionada na frente do joelho. E alguns fatores, como a diminuição de mobilidade do quadril, que fica acima do joelho, e do tornozelo abaixo do joelho, aumentam a sobrecarga mecânica nessa região do joelho, que é a articulação central do membro inferior. Então você tem uma articulação central, você tem uma articulação acima, que é o quadril, e você tem uma articulação abaixo, que é o tornozelo. Perda de mobilidade do quadril, do tornozelo, perda de força, sobrecarrega justamente aqui a patela femoral. Outra coisa é a lateralização da patela. A patela tem uma tendência a deslizar aqui para a lateral do joelho, a parte de fora, a parte externa da perna. Isso é uma tendência, às vezes, cinética, com o movimento. Durante o movimento ela pode se lateralizar. Em algumas pessoas, dependendo da anatomia óssea, de outros fatores genéticos, ela pode ter uma lateralização maior do que o normal. Essa lateralização aumenta a pressão e aumenta a dor. Também acontece de forma dinâmica por fraqueza da musculatura do quadril, que pode ser revertida com um tratamento muscular adequado. Então, o que fazer para diminuir essa pressão da patela contra o fêmur e, consequentemente, diminuir a dor? Vamos sugerir alguns exercícios que são bons para essa região, além de todos os outros exercícios que você pode fazer em academia para fortalecimento. Glúteos, quadríceps, adutores, flexores do joelho, alongamentos, todos os exercícios são bem-vindos. Mas tem alguns mitos aí que a gente precisa desmistificar. Primeira coisa é que falam aí que não pode fazer uma flexão grande do joelho, e quanto maior a flexão do joelho, maior a pressão da patela contra o fêmur. E aí por isso você está lá na academia fazendo exercício, você vai fazer uma flexão limitada do joelho, não pode passar de 90 graus ou uma flexão total. Isso é um mito, porque você está encurtando mais ainda essa cápsula, encurtando os ligamentos e consequentemente vai aumentar a pressão. Se você faz uma flexão total, você está esticando, você está proporcionando um relaxamento da estrutura anterior do joelho e que com o tempo vai melhorar a sua dor. Então, um dos movimentos melhores para o joelho é esse aí, a bicicleta. A bicicleta é um movimento contínuo, sem carga, sem impacto, que aumenta a lubrificação do joelho, tem um potencial até mesmo de regenerar parte da cartilagem, porque você está nutrindo sua cartilagem através da movimentação do líquido sinovial. Esse líquido sinovial vai banhar as células de cartilagem, permitindo uma melhor regeneração da cartilagem, melhora da dinâmica do movimento do joelho. Exercícios de mobilidade, vamos fazer uma ativação do quadril, muito importante fazer a ativação do quadril antes de começar os exercícios. Isso vai informar o seu cérebro da importância do movimento correto dessa articulação. Então, a gente faz a ativação do quadril para depois começarmos os exercícios de fortalecimento. O seu cérebro vai entender que é preciso utilizar aquela musculatura do quadril na hora de fortalecer o membro inferior como um todo. E isso vai impactar positivamente no joelho. Assim também como a mobilidade do tornozelo.
Podemos fazer esses exercícios aqui de alongamento, de mobilidade, fazendo esse alongamento do tornozelo. Podemos usar uma caixa, uma plataforma, pode ser no chão também. E quanto ao fortalecimento, vai depender muito da intensidade da dor que o paciente está sentindo, do quanto de exercício que ele já faz, que ele já está acostumado. Normalmente quem está com muita dor, quem não vem fazendo muito exercício, não tem muito treinamento, pode começar de forma mais leve. E um dos exercícios bons para isso é a caixa. Você pode fazer um step up, que é uma subida, pode ser com peso ou sem. Isso vai ativando a musculatura profunda, essa angulação do joelho com flexão máxima. No começo isso vai causar uma certa dor, porque você está pressionando a patela, mas com o tempo a dor vai aliviando, vai cedendo, as estruturas vão afrouxando, vão ficando mais relaxadas e diminuindo a pressão da patela contra o fêmur. Um exercício simples para fortalecimento dos glúteos, principalmente do glúteo médio, é a caminhada lateral com a banda elástica. Você vai sentir o glúteo, vai sentir a ativação dessa musculatura, você vai ver uma diferença na estabilização do joelho. Vai diminuir a hiperpressão patelar também. E aí todos os outros exercícios de academia, leg press, agachamento, cadeira extensora, cadeira flexora, cadeira abdutora, adutora, agachamentos unilaterais, todos os exercícios são bem-vindos, devem ser executados da forma correta, com bastante flexão, movimento do joelho, ativação da musculatura glútea. Com o tempo, a dor patelofemoral, a hiperpressão patelar, vai cedendo, vai melhorando. É um procedimento de paciência. Não é um dia, dois, são meses para ter uma melhora significativa. E aquele pessoal que já está na academia há um tempo, que já tem muita força, muito treino e mesmo assim sente dor. A musculatura está lá desenvolvida e a pessoa sente dor. Aí é uma questão de adequação de treino, de sobrecarga de uma musculatura específica, de intervalo entre um treino e descanso. Muitas vezes a pessoa só quer aumentar a carga, é aumento de peso semanalmente. Não é bem assim que deve ser feito o treinamento. Você pode ter 2, 3 semanas de aumento progressivo de carga, depois uma semana sem carga, com menos peso, mais repetição, mais mobilidade. Você permite o reparo de microlesões que acontecem ali e também acrescentar os movimentos específicos. Às vezes tem uma musculatura específica, musculatura anterior da perna, tibial anterior, são músculos que muitas vezes não são treinados, muitas vezes até por quem já é experiente em academia. E aí, gente, eu também ofereço um curso só sobre dor no joelho. A gente explica tudo que pode acontecer, por que essa dor é persistente, não melhora, quais são os fatores biomecânicos envolvidos. Esse curso ensina algumas medidas importantes, principalmente exercícios de mobilidade, de força, de equilíbrio, que fazem com que a dor melhore muito. Todo tipo de dor no joelho, dor patelofemoral, artrose, lesões de ligamento, de menisco, essas dores têm como melhorar muito, sem remédio, sem cirurgia, sem procedimentos invasivos, infiltrações. Com esses exercícios e alongamentos, é possível ter uma boa melhora da função, da dor, da qualidade de vida. Isso não substitui a avaliação do seu médico, às vezes pode até precisar de uma cirurgia, mas o treinamento que a gente faz, até para o resultado cirúrgico, é muito melhor. A pessoa vai para a cirurgia com menos dor, a recuperação da cirurgia é mais rápida e não tem contraindicação, mesmo você tendo a lesão, tendo indicação cirúrgica, esse tratamento que a gente faz dá um resultado muito positivo. Alguns casos pode nem precisar mais de cirurgia ou de procedimento invasivo, porque a melhora funcional é muito grande. Então é o tratamento da causa dos problemas do joelho. A maioria dos problemas são biomecânicos, são perda de mobilidade, de força, a questão de quadril e tornozelo que são negligenciados, e muitas vezes você tratando a causa correta, mesmo que tenha uma artrose, uma lesão ali de menisco, a dor vai ser melhorada com esse tratamento. Então o link está aqui abaixo, é o nosso programa da Regenmove, um programa voltado para tratamento de problemas ortopédicos pelo próprio paciente. Faz o curso, se você acha que faz sentido. Então, gente, hoje era isso. A gente falou sobre joelho. Faz os exercícios, dá um like, se inscreve aí no canal. Obrigado, até o próximo vídeo.